Deixa eu te contar algo que a maioria das pessoas ainda não percebeu. O mercado de NFT não morreu. Ele passou por uma correção brutal, sim. Milhares de projetos foram para zero, famosos ao redor do mundo, e milhões de pessoas perderam dinheiro comprando JPEGs que não valem nada. E a mania especulativa acabou. Mas aqui está o que ninguém te conta. Enquanto todo mundo estava obcecado com arte digital cara, a tecnologia por trás dos NFTs estava evoluindo e encontrando aplicações reais que vão transformar completamente como propriedade digital funciona. E aqui está o ponto crucial. Quem entender isso agora, antes da próxima onda, pode se posicionar em oportunidades reais antes que virem convencional e caras. Porque sim, vai ter próxima onda. Mas vai ser completamente diferente da primeira. A primeira onda foi especulação pura, moda FOMO. Pessoas comprando qualquer coisa com NFT no nome esperando ficar rico. E algumas ficaram, mas a maioria se ferrou, porque não tinha fundamento. Eram apenas coleções aleatórias de arte gerada por algoritmos sem utilidade nenhuma além de status social temporário. E quando a música parou, quem ficou sem cadeira perdeu tudo. Mas enquanto isso acontecia na superfície, desenvolvedores sérios estavam construindo infraestrutura e casos de uso reais. E esses casos de uso estão começando a amadurecer agora. Então deixa eu te explicar exatamente o que sobrou do mercado de NFT depois da bolha estourar, quais aplicações reais estão emergindo, onde estão as oportunidades e principalmente como você diferencia projeto sólido de fraude. Porque sim, ainda tem muita fraude, mas também tem projetos legítimos que podem mudar indústrias inteiras e você precisa saber distinguir. A primeira coisa que você precisa entender é o que exatamente são NFTs. NFT significa Non-Fungible Token, token não fungível, e fungível significa intercambiável. Um real é fungível porque qualquer nota de R$1 vale o mesmo que outra. Mas seu diploma universitário não é fungível, é único. Seu RG não é fungível. Sua escritura de imóvel não é fungível. São documentos únicos que representam propriedade ou identidade específica. E NFT é exatamente isso, mas digital. É uma forma de criar escassez e propriedade verificável no mundo digital. E isso é revolucionário porque até agora, tudo digital era copiável infinitamente. Mas com NFT, você pode provar que é dono de algo digital específico, mesmo que cópias existam. E essa capacidade tem aplicações muito além de arte. Mas durante a bolha, 99% dos NFTs eram só arte especulativa. Coleções de 10 mil imagens geradas aleatoriamente vendidas por valores absurdos com promessa de comunidade exclusiva e utilidade futura que nunca vinha. E funcionou por um tempo porque estava todo mundo ganhando dinheiro comprando e revendendo mais caro. Mas todo esquema assim eventualmente colapsa. E colapsou forte em 2022. O volume de negociação caiu mais de 90%. Milhares de coleções que valiam milhões foram para zero. E a narrativa pública virou: NFT é fraude, é bolha, acabou. Mas aqui está o que realmente aconteceu. A especulação morreu, mas a tecnologia não. E agora que o barulho diminuiu, dá para ver o que realmente tem valor. Então vamos destrinchar o que sobrou de verdade. Primeira categoria que sobreviveu: NFTs de arte de artistas estabelecidos. Não qualquer arte, mas trabalhos de artistas digitais renomados que já tinham carreira antes de NFT. Pessoas como Beeple, Pac, Xcopy. Esses artistas usaram NFT como novo meio de distribuição e monetização. E continua funcionando, porque tem valor artístico real, não só especulativo. E colecionadores sérios de arte digital continuam comprando. O mercado é menor, mais maduro, menos especulativo, mas existe e é sustentável. Segunda categoria que sobreviveu: NFTs de utilidade em jogos. Não estou falando de joguinhos de Ponzi, onde você compra NFT para ganhar token que não vale nada. Estou falando de jogos reais, onde itens dentro do jogo são NFTs que você realmente possui. E pode vender, trocar, levar para outros jogos eventualmente. Alguns projetos como Gods Unchained, Illuvium, Axie Infinity depois da correção, estão construindo jogos de verdade onde NFT faz sentido. E isso tem potencial porque gaming é uma indústria gigante. E jogadores já gastam bilhões em itens virtuais. A diferença é que com NFT eles realmente são donos. Não é o jogo que controla, é você. E isso muda a dinâmica completamente.
Terceira categoria que sobreviveu: NFTs como ingressos e memberships. Imagine que em vez de comprar ingresso para show que pode ser falsificado, você compra NFT que prova que você tem direito de entrar. E esse NFT pode dar acesso a conteúdo exclusivo, benefícios futuros. Alguns artistas estão experimentando com isso, porque tem utilidade clara e resolve problema real de falsificação e revenda. Quarta categoria emergindo agora: NFTs para autenticação de produtos físicos de luxo. Rolex, Nike, Gucci, várias marcas estão testando usar NFT como certificado digital de autenticidade. Você compra relógio Rolex, vem com NFT que prova que é original. E se você revender, o NFT transfere junto comprovando autenticidade. Isso resolve problema enorme de falsificação e adiciona camada digital a produtos físicos que abre possibilidades novas. Quinta categoria com potencial gigante: NFTs como documentos oficiais, diplomas, certificados, licenças, escrituras. Tudo isso pode ser NFT. Porque é único, não pode ser falsificado, é verificável instantaneamente. Vários governos e universidades já estão testando, e quando escalar, vai mudar completamente como documentação funciona. Mas tudo isso ainda é experimental. A adoção em massa não chegou. Então estamos numa fase de transição onde tecnologia existe. Casos de uso estão sendo desenvolvidos, mas mercado ainda é pequeno e volátil. E é exatamente nessa fase que existem oportunidades. Porque quem entra cedo em projetos que eventualmente vão ter adoção em massa pode ganhar muito, mas também pode perder tudo se escolher errado. Então, como você avalia projeto de NFT para saber se tem futuro ou é só mais uma fraude? Aqui estão os critérios que você precisa usar. Primeiro critério: utilidade real. O NFT resolve problema concreto ou é só especulação? Se a única proposta de valor é vai valorizar, fuja. Mas se o NFT dá acesso a algo, prova a propriedade de algo físico, funciona como documento verificável, aí tem fundamento. Segundo critério: equipe. Quem está por trás do projeto? São anônimos ou pessoas reais com reputação a perder? Qual o histórico deles? Já entregaram outros projetos ou é primeiro? Equipe anônima prometendo riqueza é bandeira vermelha gigante. Terceiro critério: projetos realista. O projeto promete coisas factíveis ou está prometendo mudar o mundo em 6 meses? Promessas exageradas são sinal de fraude. Direção certa é conservador, com entregas graduais, metas atingíveis. Quarto critério: comunidade real. O projeto tem comunidade engajada discutindo utilidade e desenvolvimento ou é só especuladores falando de preço? Comunidade saudável foca em produto. Quinto critério: economia de tokens transparente. Como os NFTs são distribuídos? Quanto a equipe reservou para o projeto? Tem mecanismo de queima? Como funciona a economia do projeto? Se não é transparente, não vale a pena. E sexto critério: tecnologia robusta. Está construído em blockchain consolidada como Ethereum, Polygon, Solana? Ou é blockchain obscura criada só para o projeto? Infraestrutura importa porque define segurança e longevidade. Agora deixa eu te falar sobre um erro brutal que 99% das pessoas cometem: FOMO. Fear of Missing Out, medo de perder algo. Elas veem projeto novo como moda, todo mundo falando, preço subindo e entram sem análise nenhuma. E invariavelmente compram no topo e perdem quando corrige. Se você sente FOMO, isso é sinal para não comprar. Porque FOMO é emoção, não razão. E mercado de NFT pune emoção violentamente. Então a regra é: se está todo mundo falando, provavelmente já é tarde. As melhores oportunidades são projetos sérios que ninguém está prestando atenção ainda, que estão construindo no silêncio, que vão entregar utilidade antes de fazer marketing. Esses são os que podem explodir de verdade quando a utilidade ficar óbvia. Mas identificar esses projetos exige trabalho, exige pesquisa, exige entrar em comunidades, testar produtos, avaliar equipes. Não dá para ter atalho. E aqui está uma verdade dura: a maioria das pessoas não vai fazer esse trabalho. Vai continuar seguindo influenciadores, comprando o que está na moda, perdendo dinheiro. E uns poucos que fazem lição de casa vão pegar as oportunidades reais. Agora vamos falar sobre os riscos, porque tem muitos. Primeiro risco: regulação. Governos ainda estão descobrindo como regular NFT. E quando a regulação vier, pode matar projetos inteiros da noite para o dia. Então você precisa estar ciente que está operando em área cinzenta legal. Segundo risco: tecnológico. Blockchain pode ter bugs,
erros, contratos inteligentes podem ser hackeados, carteiras podem ser roubadas. Se você não toma segurança a sério, pode perder tudo. Terceiro risco, liquidez. NFT é ativo e líquido. Diferente de ação que você vende em segundos, NFT pode levar dias, semanas ou nunca para vender. Então só investe dinheiro que pode deixar preso por tempo indeterminado. Quarto risco, volatilidade extrema. Preço de NFT pode cair 90% em dias. Se você não aguenta ver isso sem entrar em pânico, não deveria estar nesse mercado. E quinto risco, criadores que somem com o dinheiro. Projetos que prometem tudo e entregam nada. Isso é extremamente comum, então desconfia sempre, verifica tudo e nunca investe mais do que pode perder. Agora deixa eu te mostrar algumas áreas específicas que eu acredito que têm potencial real nos próximos anos. Primeira área, música. NFTs podem revolucionar a indústria musical dando aos artistas forma de monetizar direto com fãs. Artista lança álbum como NFT, fãs compram, artista recebe 100% menos taxas de plataforma. E o NFT pode dar direitos perpétuos. Tipo, toda vez que música tocar, dono do NFT recebe garantia. Isso alinha incentivo de artista e fã perfeitamente. E artistas independentes já estão testando. Segunda área, imóveis digitais. Metaverso pode ou não decolar. Mas se decolar, imóveis virtuais vão valer dinheiro real. E são NFTs. Então empresas estão comprando terrenos virtuais preventivamente. É especulativo? Muito! Mas se você acredita que a interação digital vai crescer, faz sentido apostar pequena quantidade. Terceira área, identidade digital. NFT como identidade verificável online. Prova que você é você. Isso tem implicações enormes para a privacidade e controle de dados. E alguns projetos estão desenvolvendo isso. Quarta área, tokenização de ativos reais. Dividir propriedade de imóvel, arte cara, empresa em milhares de NFTs que representam frações. Isso democratiza acesso a ativos que antes só rico podia comprar. E está começando a acontecer. Quinta área, credenciais educacionais e profissionais. Seu diploma, certificações, conquistas profissionais como NFTs verificáveis que você controla. Empregador pode verificar instantaneamente sem precisar ligar para a universidade. Isso vai acontecer. Questão é quando. E essas áreas têm uma coisa em comum. Resolvem problemas reais. Não são especulação pura. São aplicações de tecnologia que melhora como as coisas funcionam. E é aí que valor real está. Não em comprar JPEGs esperando que alguém pague mais. Mas tá, então como exatamente você começa a explorar esse mercado se nunca mexeu com NFT? Primeiro passo, educa-se. Lê, assiste conteúdo, entende como funciona tecnicamente. Não precisa ser um especialista, mas precisa entender o básico. Segundo passo, cria uma wallet carteira. MetaMask é a mais usada. É grátis, leva 5 minutos. Guarda suas palavras-chave em lugar seguro. Se perder, perdeu tudo. Terceiro passo, compra cripto. Você precisa de Ethereum ou outra cripto para comprar NFT. Usa corretora brasileira. Compra, transfere para sua carteira. Quarto passo, explora mercados. OpenSea é o maior. Blur, Rarible, Foundation também são grandes. Navega, vê o que está sendo vendido, entende dinâmica, mas não compra nada ainda. Quinto passo, escolhe projeto para estudar. Pega um que te interessa, entra na comunidade Discord, lê documentação, faz isso com vários projetos. E sexto passo, faz primeira compra pequena. Não coloca dinheiro que vai fazer falta. Compra algo barato para sentir como o processo funciona. E aprende com experiência. E aqui está algo importante. Trata primeiros meses como educação, não investimento. Você vai cometer erros, vai comprar coisa ruim, vai perder dinheiro. Isso é normal. Então começa pequeno, erra pequeno, aprende barato. E só aumenta a exposição quando realmente entender o que está fazendo. Agora vamos falar sobre algo controverso. A maioria dos NFTs de arte nunca vai valer nada, porque a arte só tem valor se pessoas concordam que tem. E a maioria das coleções de NFT não tem nada de especial. São geradas aleatoriamente, sem valor artístico real, sem comunidade forte, sem utilidade. Então, eventualmente vão para zero. Mas alguns, poucos, vão ser considerados arte importante da era digital. Tipo CryptoPunks, que são a primeira coleção significativa, ou Bored Apes, que capturaram um momento cultural específico. Esses podem manter ou aumentar valor como objetos de coleção históricos, mas escolher quais vão ser esses é praticamente impossível no momento. Então, se você compra NFT de arte, compra porque gosta, não porque espera lucro, porque chance de lucro é minúscula, e se vier, é bônus. Agora, NFTs de utilidade têm dinâmica diferente. Se o NFT dá acesso a algo valioso, ou representa propriedade real,
Ele tem valor sim, não depende só de especulação, então risco é menor. Mas retorno potencial também tende a ser menor que arte especulativa que explode. É investir no escuro entre risco e retorno. E você escolhe onde se posiciona baseado no seu perfil. E aqui entra uma estratégia que pode fazer sentido. Portfólio diversificado de NFTs. Maioria em projetos de utilidade sólidos, menor parte em apostas especulativas de arte que podem ou não explodir, assim você tem base estável e especulativo. Mas de novo, só com dinheiro que pode perder. Nunca, jamais, coloca dinheiro de emergência, aposentadoria, educação dos filhos em NFT. É classe de ativo de altíssimo risco. Então deixa eu ser brutalmente honesto sobre algo. Se você está esperando que NFT te deixe rico, provavelmente não vai acontecer, porque já passou a janela fácil. Já teve gente que comprou CryptoPunk por $100 e vendeu por milhões, mas isso foi 2017, 2018. Quem entrou em 2021 no topo da bolha perdeu dinheiro. E próxima onda se vier, vai ter menos ganhos absurdos porque mercado já é mais maduro. Então a expectativa realista é, se você fizer lição de casa e escolher bem, pode ter retornos bons, tipo 2 vezes, 3 vezes, talvez 5 vezes num prazo de anos, mas não espera 100%. Esses dias acabaram. E olha, isso não é ruim. Porque retorno mais moderado significa risco mais moderado também. Significa mercado mais saudável, menos especulativo, mais fundamentado. E é nesse mercado que investidor sério quer operar. Deixa a especulação maluca. Agora tem um aspecto desse mercado que é pouco discutido: impacto ambiental. Blockchain como prova de participação como Bitcoin consome energia absurda. E NFTs rodando nessas blockchains têm pegada de carbono significativa. Isso gerou retaliação enorme. Mas Ethereum migrou para a prova de participação que reduz consumo em 99%. E outras blockchains já são eficientes, então esse problema está sendo resolvido. Mas é algo para considerar se você se importa com sustentabilidade. E finalmente vamos falar sobre o que pode fazer NFTs realmente explodirem de novo. E não é outra coleção de arte e moda, é adoção institucional. Quando grandes empresas, governos, universidades começarem a usar NFT em escala para casos de uso reais, aí o mercado vai crescer exponencialmente, porque vai ter demanda real, não especulativa, e isso está começando a acontecer. A Nike comprou o estúdio de NFT, Instagram integrou NFTs, Reddit lançou colecionáveis, Starbucks está testando o programa de fidelidade com NFT. São sinais de que a adoção está vindo, lenta, mas vindo, e quando massa crítica for atingida, vai ter efeito de rede. Quanto mais gente usando, mais útil fica, mais gente adota. E aí sim pode ter nova explosão. Mas vai ser diferente. Vai ser menos sobre comprar JPEGs caro e mais sobre usar NFT como ferramenta para coisas do dia a dia. E as oportunidades vão ser para quem está posicionado em projetos que facilitam essa adoção. Infraestrutura, mercados eficientes, soluções e educação. Esses são os mineradores da próxima corrida do ouro. Enquanto todo mundo tenta achar o próximo NFT que vai valorizar 1000%, os espertos investem nas ferramentas que todo mundo vai precisar usar. E isso tem risco muito menor com retorno potencial sólido. Então aqui está o que eu quero que você tire desse vídeo. NFT não morreu. Passou por correção necessária que matou projetos ruins e deixou espaço para projetos bons crescerem. As oportunidades reais agora são em aplicações práticas, não especulação de arte. E se você quer participar, faz com inteligência. Educa-se, começa pequeno, foca em projetos com utilidade real. Lê artigos, faz aquele reconhecimento diversificado, só arrisca o que pode perder. E uma última coisa, se tudo isso parece complicado demais, tudo bem não participar. Você não precisa investir em NFT para ter vida financeira saudável. Existem investimentos tradicionais muito mais simples e seguros. NFT é para quem tem apetite alto por risco e tempo para fazer pesquisa. Se esse não é você, não tem problema nenhum ficar de fora. Mas se você é curioso, gosta de tecnologia, aguenta a volatilidade e quer explorar fronteiras de como propriedade digital funciona, então pode valer a pena. Só faz do jeito certo, com estratégia, com educação, com consciência de risco. Então me diz, depois de tudo isso que você ouviu, você acha que NFT tem futuro real? Ou foi só a bolha que estourou e nunca volta? Comenta aqui se você acredita que NFTs vão ser importantes quando tiverem aplicação prática real, não só especulação. E se esse vídeo te deu clareza sobre o que realmente está acontecendo no mercado de NFT pós-bolha, deixa aquele like, se inscreve no canal Crocodilo Financeiro e ativa o sininho. Porque toda semana eu trago análises honestas sobre finanças, tecnologia e as mais recentes notícias do mundo. Fiquem atentos, espero todos vocês nos próximos vídeos.